O vídeo de hoje quero conversar com vocês um pouquinho sobre o filme Shame. Eu já trabalhei sobre esse filme no canal, mas a proposta de hoje é diferente. Eu gostaria de tratar de um tema que, na minha opinião, é um dos temas mais importantes e atuais, assim, que é a impotência sexual causada pelo uso de pornografia, né? Tem gente que acredita, tem gente que não acredita, tem gente que toma a impotência sexual dentro de uma visão X e acaba ignorando essa questão da pornografia. No filme Shame, o Brandon é um viciado em pornografia. Então, assim, é óbvio que cada pessoa que assiste esse filme pode ter uma impressão. Tem gente que enxerga o Brandon como um ninfomaníaco, tem gente que enxerga o Brandon como um depressivo, tem gente que enxerga o Brandon como um viciado em pornografia. Há uma cena muito forte no filme que é a seguinte, que ele está no meio do trabalho e ele sai do trabalho dele e entra dentro do banheiro e assiste pornografia dentro do banheiro do trabalho. Outra cena onde ele está almoçando assistindo pornô. Então, assim, a pornografia na vida do Brandon é muito presente. E uma das cenas mais interessantes do filme é quando ele brocha com uma garota, com uma mulher. Então, assim, ele conhece essa mulher, se interessa emocionalmente por essa mulher, não enxerga essa mulher somente como um corpo que ele vai usar para conseguir gozar. Ele não enxerga essa mulher apenas como um objeto. Ele se interessa, né, pelo que essa mulher é, enquanto sujeito, né, enquanto pessoa. Só que ele brocha. Logo após esse episódio de brochar com essa mulher, e no filme, em nenhum momento o diretor dá indícios que o Brandon enfrenta esse tipo de problema, muito pelo contrário, ele contrata garotas de programa, faz sexo com uma certa frequência, é viciado em pornografia, mas quando ele se interessa por uma mulher emocionalmente, ele brocha. Quando essa mulher sai de cena, a primeira coisa que ele faz é ligar para uma garota de programa e ele consegue transar muito bem com ela, ele goza e depois ela vai embora. Ele pergunta, inclusive, se ela deseja que ele desça junto com ela, ela diz que não, tipo, super profissional, ele faz ali a transferência para ela e acabou. Esse filme é um dos filmes mais tristes e pesados que eu já assisti, mas que ao mesmo tempo ilustra uma realidade muito cruel e presente na vida de muitos homens, que é uma espécie de um prazer solitário, secreto e ao mesmo tempo sujo. Eu digo sujo aqui entre aspas porque quando você pensa na pornografia, a pergunta que eu gostaria de fazer para vocês é o seguinte, já abrindo essa discussão. Você assistiria pornografia numa televisão de 50 polegadas na frente da sua família? Então, assim, a pornografia tem esse ponto que é o seguinte, o sujeito assiste o pornô em casa, sozinho, no banheiro, no celular. Antigamente era muito mais difícil ter acesso a esse conteúdo. Tinham as fitas cassete, tinham as antigas locadoras que algumas pessoas tinham vergonha de ir para aquela sessão que tinha uma espécie de um quartinho com uma tela preta assim e você entrava naquela sessão e só tinha filme adulto. Ou quando você, por exemplo, tinha que ir até a locadora, conversar com o dono da locadora se ele tinha filmes adultos. Você ficava ali meio que folheando. Essa parte da vergonha, hoje em dia não tem tanto. Por quê? Temos acesso à internet. Então, assim, qualquer pessoa com internet, no celular ou no computador, pode assistir um vídeo, né? Não existe, por exemplo, aquela dificuldade que antigamente muitos garotos enfrentavam, que era a internet de escada, né? Então, assim, o garoto tinha que esperar meia-noite na internet de escada para conseguir colocar no Google a foto de alguma mulher nua e ele conseguir ver, por exemplo, sei lá, um seio. Ou ele esperar o pai e a mãe dele dormir para ele colocar na Band Emanuele, ou para ele colocar, por exemplo, no canal do Multishow meia-noite. Toda essa parte da dificuldade de chegar até esse conteúdo explícito, hoje em dia não tem. Hoje em dia está tudo muito fácil. E ao mesmo tempo, os homens, isso aqui que eu acho interessante de colocar para vocês, nós vamos abrir essa discussão de hoje, que é o seguinte, os homens, a partir do momento que se viciam em pornografia, a mulher real deixa de ser interessante. Vou repetir. Os homens, à medida que eles vão ficando viciados em pornografia, a mulher real deixa de ser interessante. E esses caras acabam broxando. Então, assim, tenta imaginar um homem que assiste pornografia e tem um arsenal absurdo de mulheres com diferentes tipos de corpos, jeitos, tamanhos e etc. E esse homem, por exemplo, fica acostumado com somente um tipo de perna, ou uma cintura, uma barriga,
né? Então, assim, toda essa imagem que ele cria, quando ele se vê diante de uma mulher que não tem uma perna daquele jeito, que não tem uma bunda daquele jeito, que não tem um corpo daquele jeito, esse cara brocha. Então, assim, o Brasil é o país campeão de cirurgias íntimas em mulheres. Por quê? O pornô e também a indústria, né, de fotos de mulheres nuas criaram, inclusive, um padrão para a parte íntima da mulher. Então, assim, quando uma mulher tem lábios mais expostos ou grandes lábios, assim, em comparação ao pornô, essa mulher se sente muitas das vezes inferior. Muitos homens acham feio determinados tipos de vagina, por exemplo. Muitos homens não gostam de realizar sexo oral em mulheres. Então, assim, o vício em pornô tem várias camadas, né? A discussão de hoje tem esse tema, que é a impotência sexual causada por pornografia, e eu já lanço uma pergunta para a gente discutir hoje. A pornografia faz sim o homem deixar de ver a mulher como interessante? Pode, pode começar, Joelma. Olá, tudo bem? Tá escutando? Sim, sim. Ai, que bom. Namastê, prazer. Sou Joelma Souza, terapeuta tântrica. Trabalho já com o Tantra como ferramenta de autoconhecimento, saúde e prazer já há quase 5 anos, inclusive com um público masculino. É 80% o meu público, que é o que eu digo que disparado, o que é mais viciado mesmo na pornografia, o visual, tá bom? Durante esses 4 para 5 anos de atendimento, 80% do meu público masculino, a procura é com disfunção sexual, é com vício em pornografia, é se masturbando em excesso, ejaculação precoce, ansiedade, exatamente devido ao uso excessivo de tela. Exatamente isso. É muito, 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 muito bom esse filme, pois ressalta exatamente isso. O que você faz no seu dia a dia? Qual que são as suas escolhas? Do que você se nutre? O que você vê como amor? Qual que são as suas a sua educação? Qual que foi o acesso que você teve, né, durante toda a sua vida? Isso está demonstrando exatamente quem você é, entendeu? O seu corpo está moldado de acordo com as suas crenças, com seus limites, com os abusos que você sofreu, com as suas crenças. Exatamente isso está registrado no seu corpo. As terapias tântricas, junto com a massagem tântrica, que é uma das ferramentas que eu utilizo quando necessário, se necessário, pois em muitos casos de abusos, né, o que é indicado? Não ter o contato com a massagem, entendeu? Justamente para preservar o corpo que já teve abuso, entendeu? Corpo também que já teve excesso de masturbação. O que é indicado? Tirar o foco do genital. Você não é só um genital, entendeu? E ressaltando também que o próprio homem, tanto a própria mulher, eles não se conhecem, não conhecem o próprio corpo, entendeu? Ressaltando, Daniel, que o próprio corpo da mulher não é vagina que se fala, o órgão genital, né? A parte de fora se chama vulva, a parte de dentro que se chama vagina, entendeu? O próprio homem não conhece o próprio genital, que se chama lingam, entendeu? No caso, na masturbação, ele só causa a masturbação só para ter ejaculação, em vez de causar o quê? Prazer no corpo. O corpo foi feito para ter prazer, prazer na vida. A vida foi feita para ter prazer, mas condicionamos, né, devido à pornografia, o sexo ensinado errado, que tivemos acesso, né, na nossa infância, adolescência, autodescoberta, entendeu? Como todos nós, né? Eu tenho 40 anos para fazer tempo, 41, esse mês fiz 41. E exatamente isso. O acesso que a gente teve foi pornográfico. Foi a Emanuele
Eu gosto muito de ressaltar esse da Emanuele, porque a maioria do meu público foi masculino, que foi lá assistir o filme da Emanuele, as perninhas da Emanuele, aquela sedução da Emanuele, ver um tiquinho que fosse da, sabe, da silhueta da Emanuele. O corpo em si é uma obra de arte, o corpo em si, ele chama a atenção. É importante ressaltar que o corpo em si é uma divindade. Se você se reconhecer como um filho de Deus, você é um Deus. Se você se reconhecer como um filho, né, de Deus, você é uma deusa. Então, o corpo do ser humano é um templo sagrado. Mas, devido, né, a tudo isso que é condicionado ao nosso, né, à nossa educação, sim, né, causamos nós mesmos causamos nossos próprios traumas, né, devido a, no caso, à ejaculação precoce, ou também somos também, né, atingindo como violência, né, que são os abusos, né, então tem a diferença, é bom colocar cada caso, não sabe, numa caixinha, saber diferenciar tudo que o ser humano carrega, entendeu? Porque eu acho que cada ser humano, a idade, os pais, o acesso, à educação, questão de religião, questão de, sabe, até eu mesma, eu sou uma baiana, entendeu? A pessoa que é baiana, o pessoal mais, sabe, tem um lado mais de ver a vida mais, mais tranquilo, mas também tem um certo, né, o pessoal tem um certo preconceito que baiano é preguiçoso, né, que não sei o que, como, sabe? Isso também influencia, sabe, de educação, tá bom? Deixa eu deixar ressaltado aqui que o meu trabalho com o Tantra é tanto campo físico, mental, espiritual, para todos, trabalho individual, trabalho para casal e para cura e para todos, tá bom? Obrigada. Pode comentar um pouquinho também, Tati. Vamos fazer tipo uma conversa mesmo, sem... Boa tarde a todos, meu nome é Tatiana. Tá legal. Então, eu sou a Tatiana, sou psicanalista e os meus atendimentos são bem voltados mais para o campo feminino, para atendimento de mulheres. Geralmente são as mulheres que me procuram mais, né? Tem alguns homens também, mas é bem maior a parte das mulheres. E sobre esse assunto da pornografia, geralmente que é bem mais acentuada no homem, né? Mas nos meus atendimentos com as mulheres, isso se faz presente, porque elas trazem queixas. Tem casos de mulheres que são casadas e descobrem o marido escondido vendo pornô, ou pega pelo celular, acha coisas escondidas. Geralmente as mulheres que são casadas costumam pegar mais essas coisas, e isso atrapalha muito o relacionamento. Isso já vira um motivo para querer acabar com o casamento, e elas trazem isso para a clínica, trazem isso para os atendimentos. Isso gera traumas nas mulheres, traumas profundos, não é pouco, não é todas as mulheres que lidam bem com isso. E há casos que, a questão da pornografia, também ocorre muito que o homem, quando ele está no padrão do vício, na pornografia, ele deixa de procurar a parceira, né? O Daniel citou que os homens não sentem mais prazer por mulheres, né? Isso no caso, vamos supor, os homens quando é solteiro, né? Mas no caso do homem que está dentro de um casamento ou que está dentro de um relacionamento, ele começa a procurar menos a parceira. E isso cria uma espécie de um surto na parceira, porque ela quer descobrir o que está acontecendo. Não é de imediato que ela vai levantar a hipótese de que ele esteja doente com vício na pornografia. Ela começa a achar que tem traição, ela começa a achar que tem uma terceira pessoa na história. Então isso se estende e se torna um desgaste emocional assim muito pesado.
e aí o homem também não sabe chegar na mulher e colocar isso em pauta. Olha, eu tô assim. Muitas das vezes o homem não se reconhece doente, né, na questão da pornografia. Ele tá ali envolvido naquilo, naquela prática, e para ele tá tudo bem e tá normal, e tudo se perdendo e o relacionamento indo abaixo, e ele tá envolvido naquilo, e leva um tempo para ele se dar conta, né, de que aquilo é um prejuízo, de que aquilo é uma perca e não um ganho, né? Vamos colocar assim. Eu O que eu, posso falar nesse campo, eu estou falando no lugar das mulheres aqui, nesse bate-papo, porque é a parte que eu tenho, que é mais palpável para mim, que eu tenho atendimentos mais com as mulheres, né? Eu achei interessante porque a Joelma falou bastante dos homens, né? Porque o atendimento dela é mais voltado para os homens, o meu é mais voltado para as mulheres, então ficou interessante, né? Balanceou um pouco. o que eu acho, Mas é isso. o que eu acho, Pode falar, Daniela. o que eu acho interessante, que vocês duas falaram agora há pouco, tem a ver com o seguinte: quando estudamos psicanálise, insatisfação é uma palavra que todo neurótico carrega. Então, assim, somos eternos insatisfeitos, principalmente no que diz respeito ao sexo. Em que sentido? Todo final de relação sexual, o neurótico sente aquela insatisfação do tipo, nossa, acabou. Tipo, não importa o quanto esse sujeito transe, quantas horas ele está transando, que ainda assim há um traço, né? Há um rastro aqui, há uma marca de uma insatisfação. É como se nós, enquanto neuróticos, em toda transa, terminássemos insatisfeitos, né? Querendo sempre mais e mais e mais. Na pornografia, você tem um acesso absurdo a vários tipos de categorias. Então, por exemplo, o homem pode ser casado com uma mulher X de um determinado tipo de corpo e ele tem acesso a vários tipos de categorias de mulheres diferentes. Então, assim, esse homem deixa de procurar a esposa porque, na maioria das vezes, ele está insatisfeito sexualmente, quem não é e quem não está, né? Do ponto de vista da psicanálise, a pulsão aqui não se satisfaz plenamente. E esse homem também se sente insatisfeito na pornografia. Por quê? O viciado em pornografia, ele não fica preso somente a uma categoria, mas em várias. Então, assim, o cara pode começar assistindo pornô hétero e ele, por exemplo, tem uma fixação muito grande em sexo anal. Então, assim, a imagem do ânus ali, ele fica muito fixado naquela imagem. Um homem heterossexual viciado em pornografia na categoria específica de sexo anal, ele pode chegar um momento que o cérebro dele, entre aspas, vai enjoar dessa categoria e ele vai precisar de mais estímulos, né? Toda essa questão da dopamina e tal, sistema de recompensa. Esse homem viciado em sexo anal na pornografia pode migrar, por exemplo, para um pornô com travestis, um pornô com mulheres trans. Não satisfeito, né, brincando com essa palavra aqui, satisfeito, porque não há essa satisfação, esse homem hétero, por exemplo, isso tem relatos de homens viciados em pornografia que passam, inclusive, a assistir pornô gay. Então, assim, o vício em pornografia ele é tão grande que essa pessoa, enquanto viciado em pornô, é também um eterno insatisfeito. Então, à medida que ele vai procurando várias e várias e várias e várias categorias e se viciando nela, o corpo da mulher ou do homem, né? Podemos encontrar viciados em pornografia que são homossexuais ou bissexuais. O corpo do outro aqui deixa de ser interessante. E o sujeito passa a se excitar somente por uma tela. A nossa geração é uma geração muito vidrada e fixada na tela. Muitos homens às vezes conhecem as mulheres na sua própria rua, por exemplo, e não transam. Preferem muitas das vezes fazer uma chamada de vídeo. Muitos homens hoje em dia flertam por mensagem. Tem homens que não conseguem conversar com uma mulher ao vivo. Toda essa parte do flerte, da sedução, da eroticidade, que faz parte do sexo, que faz parte da relação sexual, se perde e se perdeu por conta do vício da pornografia e o vício em tela, né? A Joelma pode falar pode falar um pouquinho sobre isso, porque envolve toda essa questão do corpo, né? O homem que não conhece o corpo da mulher e o homem que é viciado em pornografia,
que deixa de ter um interesse no corpo físico dessa mulher, desejando apenas um corpo que está por trás de uma tela. Exatamente, Daniel, exatamente. Essa é uma questão para mim que eu trabalho diariamente, tá bom? Com o público masculino viciado em tela, porque o celular, ele já está na mão o dia inteirinho da pessoa, o fácil acesso. E muitas pessoas não conseguem nem se livrar do vício de uma tela do celular, porque muitas das vezes, né, a pessoa trabalha com o celular diariamente, né, e dorme com o celular, vai para o banheiro com o celular, e todo esse acesso leva o quê? Eu vou ter acesso ao que eu mais quero ver, que é o quê? Pornografia. O que vai me dar prazer rápido é a rapidez, é aquela punhetinha rapidinha, aquela punhetinha no meio do trabalho, como você muito mesmo ressaltou, né? E o homem muitas das vezes esquece que se ele condicionar o corpo dele na velocidade, como eu sempre falo, 5 do CREO, né, naquela punheta condicionada, aquele exercício de causar a ejaculação, muitas das vezes, né, quando ele vai se relacionar intimamente com uma parceira, ele não vai conseguir sustentar uma relação íntima. Porque o corpo dele já está condicionado daquela forma. Aí que entra o meu trabalho. O quê? Explicar para esse ser humano que o corpo dele tem infinitas fontes de prazer. Entendeu? Não só o órgão genital, que muitas das vezes, o ser humano, diariamente que eu atendo, ele não conhece o próprio corpo, tá bom? E o vício com pornografia só vai fazer o quê? Fazer com que ele tenha mais acesso ao fácil acesso, eu falo assim, a gozadinha gourmet, né? Aquela punhetinha para você se satisfazer um pouquinho, né? Em vez de você ter um prazer inteiro. Eu falo assim, que em vez de ele ter uma leitor inteira, ele se contenta com um torresminho, entendeu? Por causa de ansiedade. É ansiedade. Em vez dele curtir o corpo dele inteiro, que o corpo inteiro tem infinitas fontes de prazer, o seu maior órgão de prazer é a sua pele, tá bom? Esquece de se olhar, esquece do cheiro, esquece do abraço, esquece de conversar, entendeu? Homens, primeiro você tem que dar ouvidos para a mulher. O maior órgão que você vai dar para a mulher, para você dar prazer para ela, é o ouvido. Você tem que ouvir a comunicação, a conversa, o flerte, entendeu? O brincar, o se conhecer. O ser humano olhar para si próprio e entender que a gente está em autodescoberto, não é? E se cobrar. Porque o excesso do pornô vai causar isso, a cobrança, aquela bunda, aquele corpo, aquela velocidade, aquela mentira. Aquilo tudo é o mentiroso, entendeu? A novelinha mentirosa, que na vida real, meu querido, a gente vai ver que não é nada disso, entendeu? Aí acontece o quê? Frustração. E no meu trabalho diariamente, eu converso diariamente com homens, entendeu? Olhem para si próprio, entendeu? Olha para o seu corpo, olha para a sua intimidade sagrada, tá bom? E tenha prazer na sua vida e no seu corpo. E eu, né, como terapeuta tântrica, tenho prazer